Muito boa tarde a todos. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. É para acordar, sabe? Para a gente ficar alerta. Vamos a mais uma tarde gostosa aqui de aprendizado na nossa casa, com os espíritos amigos, com Jesus, para tratar de mais um assunto do Evangelho de Jesus, da Boa Nova, que continua sendo a Boa Nova, não é para todos nós. A nossa casa é o céu, Centro Espírita Obreiro do Senhor, e essa é a tarefa da Escola de Paz Eurípides Barçanufo. Alguém pela primeira vez? Todo mundo já? Primeira vez? Seja muito bem-vinda. E aqui é de sábado, mas já conhece a nossa casa, né? Sabe que tem entrevista ali na entrada, né? Se precisar, se quiser. E aqui a gente vai ter então a nossa palestra, né, agora. E aí depois da palestra, a terapia do passe, tá bem? Então é isso, pessoal. E sendo assim, vamos então agora à nossa oração de início dos trabalhos, tá bem? Fiquem confortáveis, sintam-se amparados, tranquilos, deem aquela respiração profunda, sabe? Enche o pulmão de ar e vamos sentir o nosso envolvimento com Jesus, com a espiritualidade amiga, que abraça cada um dos corações que estão aqui, buscando o aprendizado, como o lema da nossa escola, educar-se para educar. Mesmo que quem esteja aqui não tenha filhos, vai também educar um amigo, passar a mensagem da Boa Nova de várias maneiras, principalmente nos nossos exemplos do dia a dia, de boa conduta, da expressão que devemos ter do amor de Jesus para com todos que encontramos na nossa jornada, na nossa caminhada. Vamos aproveitar o melhor possível dessa encarnação que o Deus Pai nosso nos concede. Que todos possamos ter o equilíbrio, a mente aberta para o aprendizado, para receber todo o benefício do que hoje será colocado aqui para todos nós. Tenho certeza que da mensagem que vamos conversar, um pouquinho ou tudo, ou um pouco mais, vai tocar o coração de cada um de alguma maneira, trazendo boas reflexões no caminho do amor e da paz que precisamos tanto na nossa terra. Que Jesus, então, possa nos manter nessa harmonia gostosa e que tenhamos todos uma ótima tarde. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, pessoal, nós temos o assunto espiritualidade na formação de valores. Espiritualidade na formação de valores, olha só. O Evangelho como caminho ético. Então, hoje a gente vai ter o nosso querido Wagner Jubilato, que vai trazer isso para a gente com muito carinho, tenho certeza. Vamos envolvê-lo, tá bem? Eu vou ficar aqui embaixo, gente. Uma boa tarde a todos. Que Deus possa nos envolver e nos dar uma paz muito grandiosa por estarmos aqui nessa tarde. Como eu disse de manhã, estar presente na tarefa de assistência espiritual à infância, para mim, é um momento muito bom, me traz uma grande emoção, porque foi a primeira tarefa que eu tive há 40 anos atrás aqui nesta casa. O tempo passou, apesar de eu ter só 15 anos hoje em dia, mas passou, mas eu ainda tenho coisas desse trabalho, da importância dele na minha vida e na vida de todos nós que aqui estamos. Então, eu venho aqui, quando eu chego na assistência espiritual à infância, eu me sinto extremamente envolvido pelos os mentores espirituais do departamento de infância e juventude, ao qual um dia eu também já fui diretor, mas hoje, estou fazendo outras coisas aqui na casa, mas esse envolvimento é muito grande quando eu chego aqui. Por isso, da minha alegria de estar aqui. Bom, na tarde de hoje, nós vamos, o Léo acabou de falar, espiritualidade na formação de valores,
paternidade e maternidade responsáveis. Porque um assunto não está desconectado do outro. Veja bem, meus queridos irmãos, nós já temos recebido há um bom tempo, através dos espíritos, dos amigos espirituais, a notícia, aliás, desde a codificação kardeciana, a notícia é que o nosso planeta sofrerá uma grande transformação moral. E estamos vivendo nos momentos atuais o pico dessa transformação. E os espíritos nos informam, deixaremos de ser um mundo de expiações e provas para nos tornarmos um mundo de regeneração, onde os espíritos nos garantem que o bem vai se sobrepor sobre o mal. Bom, podemos estar fazendo a pergunta, mas quando esse dia vai chegar? Na realidade, ele já chegou. Nós já estamos vivendo esse mundo. Mas a coisa é muito lenta. Aliás, na nossa cabeça vem a pergunta, mas como assim? O mundo de regeneração, o bem vai se sobrepor para o mal, vai se sobrepor? Não parece muito bem o que está acontecendo na sociedade. Aí a gente faz essa pergunta, mas como assim? Então os espíritos estão mentindo? Não. Eles estão dizendo a verdade. Mas nós não podemos esquecer que Deus é bondade, justiça e misericórdia acima de tudo. Ele concede a todos os seus filhos a mesma oportunidade de aprendizado. Nós que estamos dentro da doutrina espírita, que conhecemos o Consolador prometido por Jesus lá no seu Evangelho, o qual ele enviaria o Espírito de verdade, que nos faria lembrar do que ele ensinou e aprender muito mais coisas que ele não pôde ensinar naquela época. Hoje, nós que estamos na vivência do Evangelho de Jesus, sabemos muito bem, através da doutrina, que existe a lei da reencarnação. Que esta não é a primeira e nem será a última vida que viveremos nesse planeta, que é essa escola chamada Terra. Então, se a gente busca lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma passagem de Jesus onde um determinado homem chamado Nicodemos chega para Jesus e diz a Jesus: Mestre, como é que eu posso ver o reino de Deus? E Jesus responde claramente para ele: em verdade vos digo, ninguém poderá ver Deus se não nascer de novo da água e do Espírito. Nesse momento, Jesus faz a colocação primordial, nos dando a certeza da lei imutável de Deus, da reencarnação. Quando ele fala nascer da água, ele nos dá a certeza de que precisaríamos renascer em vários corpos. Porque onde fica o corpo do bebê antes de nascer? Um líquido onde a quantidade de água é muito grande. E do Espírito, onde ele garante, se a nossa transformação moral não for ideal, nós não vamos ver o reino de Deus. Então ele garante as duas coisas, que é necessário várias vidas para o nosso aprendizado. E nós estamos aqui, vivendo mais uma vida encarnados aqui na Terra. Mas voltando a Deus na sua grandiosa misericórdia, ele dá oportunidade a todos os seus filhos. Então eu disse para vocês, meus irmãos, que nós vemos um mundo hoje muito distante desse mundo onde o bem vai se sobrepor sobre o mal. Mas por que isso? Porque as portas da reencarnação, elas estão escancaradas para todos os espíritos endividados do nosso planeta. Para todos aqueles que fizeram escolhas equivocadas. Também para aqueles, temos hoje espíritos reencarnando com missões de ajudarem a impulsionar o nosso planeta nessa transformação. Mas muitos espíritos eternos, antiguíssimos como nós todos, com seus problemas, suas dívidas do passado, comprometidos com a eternidade, também estão reencarnando agora, como nós reencarnamos um dia.
E esses espíritos hoje simplesmente ocupam corpos de crianças e de adolescentes, mas são espíritos eternos. E que buscam, nesta nova oportunidade aqui na Terra, de poderem superar ou aparar as suas arestas, conquistadas em escolhas equivocadas do passado. Portanto, nós estamos aqui hoje como pais. Quando eu falo pais, não são os pais biológicos, mas aqueles que são responsáveis pela educação das nossas crianças e dos nossos jovens. Seja você tio, tia, avô, avó, né? Pai biológico ou não, não importa. Nós temos junto de nós crianças e jovens que buscam em nós o fortalecimento para vencerem as suas dificuldades. Ser pai, mãe, digo para vocês de novo, não estou dizendo biológico. Ser pai e mãe é uma responsabilidade assumida na vida além da vida. Perante a espiritualidade, perante a Deus. Perante a esse espírito que agora ocupa um corpo de criança, um corpo de adolescente. E qual é a nossa responsabilidade? Prepararmos esse espírito para vencer as suas dificuldades e aparar as suas arestas. Como fazemos isso? Primeiro, apresentando Deus para os nossos filhos. Apresentando Jesus para os nossos filhos. Aonde nós quisermos. Na doutrina espírita, nos evangélicos, no catolicismo, no bandismo, no candomblé, não importa. Mas nós precisamos apresentar quem é Deus e quem é Jesus para essas crianças. Por quê? Porque essas crianças começam desde pequenas a agregar valores e sentimentos baseados na moral cristã ou nos princípios e nas leis divinas. Nós, como pai, temos essa responsabilidade e os Espíritos nos dizem e deixam claro para todos nós que na tenridade, até os 7 anos de idade, os Espíritos ainda não despertaram totalmente para as paixões do passado, para os erros, equívocos do passado. A sua consciência está ainda que meio adormecida. Esse é o momento ideal para que a criança receba do Evangelho de Jesus. É nesse momento que ela vai receber. Mas ela só tem 2 aninhos, não importa. Nós sabemos que a criança aprende mesmo assim. Eu vou fazer o evangelho no lar. A criança tem que participar do evangelho no lar. Mas ela atrapalha. Não, ela não atrapalha. Os espíritos não vão se incomodar que a criança está falando no meio da prece. Eles não vão gostar muito se a gente não colocar a criança para participar. Porque eles precisam envolver a criatura. E aquela criatura é nossa responsabilidade. Quando as paixões do passado despertarem sobre esse Espírito eterno, ele está pronto e já recebeu as orientações. Na hora da decisão do que é certo e errado, ele vai, nesse momento, pensar qual é o caminho certo. O que diz o Evangelho de Jesus? Segundo Deus, as leis divinas, o que eu preciso fazer? O problema da sociedade atual, nós temos muitos espíritos reencarnados nessa condição de espíritos endividados, assim como nós. E que precisam buscar nos pais, nos orientadores, a oportunidade de chegarem até o Evangelho, de conhecerem as leis. Nós não fizermos isso, sozinho eles não irão.
Por isso assumimos esse compromisso com esses irmãos queridos que hoje estão no corpo de nossos filhos, né? Infelizmente, nós observamos que, atualmente, por uma desculpa, lamento a palavra, mas por um desculpismo, os pais, eles forneceram o que há de melhor de material, a boa escola, o aparelho eletrônico de última qualidade, mas esquecem de oferecer o melhor. Valores que agregam a parte espiritual. Então, nós temos a responsabilidade, sim, de pegar na mãozinha do nosso filho e trazer na casa espírita, já que eu venho na casa espírita. Ah, mas no futuro ele não precisa ser espírita? Não. A doutrina espírita não é uma doutrina convertedora. Ela é uma doutrina consoladora. No futuro ele pode ser qualquer coisa que ele quiser, né? Escolher a religião que ele quiser. Mas nós precisamos apresentar que Deus para ele. Senão ele não vai escolher. E não tentar colocar a rédea na adolescência que você não vai conseguir. Você não vai. Não deixa para depois o que você precisa fazer hoje. É hoje que você precisa agregar valores. E pesquisas atuais mostram qual é o local onde a criança aprende mais. Na família. Escola. Só que a escola jamais fará o papel da família. Porque essa relação familiar, ela é plantada pelos laços da idade. Então, é nossa responsabilidade. Grandiosa. E muitas vezes nós escolhemos por um desculpismo, por dar do melhor de material e esquecemos do lado moral. Isso você não pode. Isso você pode. Hoje há uma grande quantidade de famílias onde os filhos mandam nos pais. Tem aumentado assustadoramente. Na nossa geração, a gente falou, não, como? Na nossa geração não tinha. Ou se tinha, era muito pequeno. Mas hoje é assustador. Assustador a quantidade de famílias que acham que os filhos têm que ser felizes 100% do tempo. E ele não pode receber um não, tadinho. Mas você não vai falar não, mas a vida vai falar sempre sim. Todos nós sabemos que não. Tem alguém que vai dizer não para ele. Geralmente essa mesma primeira pessoa que diz não para ele é quem? A professora da escola. Gente, eu sou quase 40 anos. Sou professor há quase 40 anos. Tem uma tarifeira do sábado à tarde, está ali atrás. A Eloá foi minha aluna, a Agnes também. Né? Outro dia, né? Foi meninas. Outro dia que vocês foram minhas alunas. Mas é o seguinte, quase 40 anos. E a gente vê como é grave essa falta de Deus na vida das crianças. Esse limite para o não. É só o sim e o sim. E todos nós sabemos que o não virá. Vai dizer não. Muitos não. E aí, se a gente não diz não para os nossos filhos desde pequeno, quando eles começam a ouvir muitos nãos na fase mais velha, eles se frustram. E essa frustração é horrível. Por isso mesmo, meus irmãos, que a gente vê aí um número grande de crianças e adolescentes, o número de suicídios que aumentou nessa faixa etária. Por quê? Porque os pais não fazem o que deveriam fazer. Que é barrar as vontades do filho. Não, aqui você não pode. Sim, ali você pode. Não, você não vai comer isso agora. Aí a criança se joga no chão, esperneia, aí você vai lá. Hoje você está de castigo, põe ele de castigo ali. Vai ficar aí para pensar o que você fez. Aí ele começa a chorar, a gritar, sai, vai passear, vai. E libera. A criança fala, eu vou fazer mais ainda.
que aí ele vai me liberar mais rápido. Entenderam como a gente tem que estabelecer limites? Esses limites são primordiais. Não dá. Estabelecer valores se estabelece através do quê? Dos limites que a gente precisa criar nessas crianças. Quando eu falo do não, eu sempre lembro de uma palestra do professor Mário Sérgio Cortella, quem não conhece aqui, tão famoso, né? E ele diz o seguinte: quando ele era pequeno, ele tinha mais 2 irmãos. E ele ia, raras vezes, eles iam ao restaurante. Quando eles iam ao restaurante, era assim. Primeiro, entravam próximo do pai e da mãe, junto. Aí ele chegava, o pai escolhia uma mesa, e o pai dizia assim: você senta ali, seu irmão aqui, sua irmã aqui, e eu e sua mãe aqui. Vinha o cardápio, ele escolhia o que eles iam comer, e os filhos comiam o que os pais tinham escolhido. Enfim. Mas aí ele faz um contraponto no dia atual, que ele foi num restaurante. Ele, sentado com sua esposa, chega um casal com 3 filhos. Os filhos entram na frente do casal que nem 3 loucos, né? Escolhem a mesa. Não, a gente senta aqui. Escolhem a mesa, o pai e a mãe sentam. Aí vem o cardápio. E o pai e a mãe, em vez de decidirem o que eles vão comer, perguntam para o filho: meu amorzinho, o que você quer comer? E aí eles só comem o que os filhos queriam comer. Aonde estão os limites? Gente, vocês perceberam que essa é uma situação simples? Tem situações graves onde a gente precisa estabelecer limites. E a espiritualidade nos passou essa responsabilidade de transmitirmos esses limites, de transmitirmos essas orientações para esses espíritos que estão vindo em busca dos limites. Porque nas vidas anteriores eles já não tiveram limites. E aí o que eles fizeram? Infringiram as leis de Deus. E aí assumiram compromissos com a eternidade. E hoje eles vêm aqui para resgatar esses compromissos. E nesse resgate, como é importante a gente conhecer Deus e Jesus, para fazermos esse resgate com menos sofrimento, com menos desespero. Isso é amar os nossos filhos. A gente precisa estabelecer limites. A gente precisa estabelecer um não na vida dessas crianças. Não existe não para algumas crianças. Não existe. Às vezes eu observo mesmo crianças da minha família, onde casais próximos a mim criam os filhos como se os filhos fossem os maiores anjinhos do mundo. Podem até ser, mas eles podem tudo. Eles não podem chorar, não podem derramar uma lágrima, nada. Algum de nós morreu por causa disso? Alguém está complexado aqui por causa disso? Não. Então veja bem, e quantas vezes nós queremos transferir esse papel de valores transmitidos pelos dons espirituais do aprendizado da moral cristã, que é o que está acontecendo aqui no andar de cima. Mas que não acontece só aqui, que a gente precisa continuar isso lá dentro de casa. E não adianta a gente... Ele vinha, já teve aulinha sobre Jesus e Deus. E aí? O resto do dia, da semana, ele passa 1 hora aqui. Então veja bem, não adianta a gente não fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer. E aí quantas vezes nós nos perdemos na busca do melhor material para aquela criatura e nos esquecemos dos valores, dos limites, do aparar das arestas. Vamos, cada um de nós, refletir o que a gente tem feito. Porque a responsabilidade é muito grande. Nós somos os adultos da relação. Não são eles que são os adultos. Nós determinamos quando pode e quando não pode. Hoje em dia, nós temos ainda agregado ao acréscimo dos valores algo que compete muito grave atualmente conosco. Existe um aparelhinho que todos nós amamos. Ele é retangular e a gente adora ficar nele.
chamado celular. Eu já observei o seguinte: tem pai que vai almoçar no restaurante com os filhos para poder comer tranquilo. Tá, fica com o celular. E ele fica quietinho lá, horas a fio no celular. E o pai ali comendo tranquilamente. O que você está educando nesta criatura? Nada. Absolutamente nada. Isso é um vício da sociedade atual. Valores estão deixando de ser agregados. Nós precisamos ter convivência na família. Hora de comer é hora de comer, não é na hora de olhar no celular. Mas não adianta você isso para a criança, para mim também. E tem pai que fala que o filho não vai usar, mas não tem nem fica usando. Então, também temos que analisar a nós. Essa competição com o mundo virtual, com o mundo digital, tem gerado desvios de valores e até desvios mentais. O Brasil é o segundo país no mundo em uso de internet. O brasileiro passa 9 horas e meia, em média, por dia na frente, navegando na internet. É o segundo país do mundo. Só perde para as Filipinas. O resto, todo mundo é menos que o Brasil. Os nossos filhos, eles fogem da convivência conosco, porque nós permitimos isso. Porque nós provocamos isso. Porque nós permitimos isso. Não, filho, meu filho, você vai usar o celular 1 hora por dia. Nós temos que entender que existem algumas coisas importantes na vida. A tecnologia é importante? Sim, demais, quando bem usada. E nós sabemos usá-la muito bem? Não. Quantas vezes a gente, numa mensagem WhatsApp, passa notícias fake news? Um monte. A gente verifica se é verdade aquilo? Não. É legal, vou passar. Vamos parar com isso. E se a gente faz, o nosso filho também quer fazer. Nós somos o exemplo. Hoje em dia existem atendimentos psiquiátricos no Hospital das Clínicas para jovens e crianças com que estão a tendência de vício digital. Vício de tecnologia. Tem pessoas que passam consultando. Um médico comentou comigo que tem jovens que passam 60 horas na frente da tela. Gente, sabe o que é 60 horas? 2 dias e meio sem sair da frente dela. Ele come, perguntado para a mãe, come o que está em volta dele. Ele vai ao banheiro? Não, o senhor não está entendendo, ele faz as calças. Ele tira ali mesmo, se limpa. Hospital das Clínicas de São Paulo. Mãe, oi mãe, onde você estava? Oi pai, onde você estava nesse momento? Não, é que eu estava trabalhando, ele fica sozinho em casa, mas ele não vai para a escola? Não, que eu saio antes dele ir para a escola. Oi? Ele tem a sua parcela de erro? Sim, mas e dos pais? Dá para entender? Mas eu preciso manter o meu padrão de vida. Eu preciso trabalhar quase 24 horas por dia. E o meu filho fica relegado lá ao lado. É isso que nós precisamos mudar. Quando a gente, às vezes, outro dia mesmo eu estava lendo uma pesquisa que o mundo hoje está atualizado em 8,1 bilhões de habitantes. Já passamos dos 7 bilhões e meio. Aliás, dos 8 bilhões. Né? E a Universidade de Oxford fez uma pesquisa que, pela primeira vez na história da humanidade, essa geração, quando eu falo essa geração, abaixo dos 17 anos, tem um QI menor
do que a geração anterior. No histórico da humanidade, sempre 3 pontos para cima aumentava o QI da geração. Pela primeira vez na história, esse QI caiu 3 pontos. Vocês sabem por quê? Porque nós acostumamos os nossos filhos a não se relacionarem com outras coisas que não sejam com eles mesmos ou com a bendita da telinha. Onde o nosso filho lê livros? É no livro, que é o certo. Ah, mas tem internet. Não, você não vai ler na internet. Vai ler no livro. Essa mesma pesquisa mostra um grupo de pessoas vão ali pesquisar sobre a Revolução Francesa nas antigas enciclopédias. Vocês lembram da Barça, da Delta La Rose, que a gente ia na biblioteca e copiava? É? Vocês lembram disso, gente? Tem alguma criança ou adolescente que faz isso hoje? Não. Aliás, a biblioteca está abandonada, né? E ninguém vai fazer nada. Enfim. Essas pessoas fizeram uma pesquisa na Revolução Francesa. Chamaram um outro grupo. Vocês vão pesquisar na internet. Fizeram a pesquisa, apresentaram a pesquisa. Ótimo. Um mês depois, essas pessoas foram chamadas de novo e foi perguntado para estes da enciclopédia: o que vocês pesquisaram? Sabiam ipsilitse o que era a Revolução Francesa, quando tinha acontecido. Sabiam tudo. E esses daqui, o que vocês pesquisaram? Não nos lembramos nem do que pesquisamos. Olha a gravidade. Não nos lembramos nem do que pesquisamos. Então, nós, como pais espíritas, temos que implantar outros valores nos nossos filhos. Não que a tecnologia não seja importante. Sim, é. Quanto ela facilitou a nossa vida. Mas nós precisamos pôr limites. Limites sérios. Dizer pode ou não pode. Um grande amigo nosso desta casa tinha os 2 filhos adolescentes há um tempo atrás, onde a comunicação não tinha essas redes sociais, era chamada Orkut. Vocês lembram do Orkut? E ele passou, cada filho tinha um computador no seu quarto. Ele passou na porta do quarto da filha e ela conversava com uma coleguinha da sala de aula dela. A hora que ele viu o palavreado da conversa, chulo, de baixo calão, falou: mas a gente não fala isso aqui em casa, como assim? Ele ficou assustado. Imediatamente ele entrou no quarto, tirou da tomada o computador. Tô falando. Acabou. Parou. Chega. Computador, os 2 desligados. O ligado é na sala. Você vai usar e o seu irmão também. Na minha frente. Você pensa que eles não chiaram muito? Não esfonearam muito? Mas se acostumaram. E é assim que nós temos que ensinar. É assim que a gente tem que pôr valores para os nossos filhos. Dizer que é certo ou não é. Ele vai chorar, ele vai espernear, ele vai dizer que nós somos o pior pai do mundo. Mas Deus também não faz isso conosco. Ele também não impõe limites às nossas vontades. É assim que nós temos que agir. É assim que nós temos que ser com os nossos filhos. É assim que nós temos que levar a nossa vida. E mais uma vez eu queria lembrar vocês da importância do não na formação de valores. Acredito que todos que estão aqui lembram deste caso, vivenciado ao vivo e a cores pela televisão brasileira. Passou como se fosse uma novela na televisão brasileira. E nós, na nossa pequenez, demos audiência para aquilo, assistimos. Vocês lembram um caso da menina chamada Eloá, de 15 anos, que foi assassinada num condomínio em Santo André pelo seu namorado de 23 anos? Essa menina foi feita cativa do namorado. Um certo momento ela foi liberada pelo namorado
e depois ela voltou para o cativeiro. E aí ela acabou sendo morta pelo namorado. Nessa história, faltaram muitos nãos. Um dos nãos que faltou: filha, não, você não vai namorar com um menino de 23 anos. Você tem 15. O que um rapaz de 23 anos quer com uma menina de 15? A filha saiu. Filha, a menina queria voltar para namorar. Filha, você não vai voltar. Você pode espernear, você pode falar que ama ele apaixonadamente. Não, você não vai voltar. Olha o que aconteceu, a mãe deixou voltar. Perdeu a filha. Nos perguntemos como têm sido as nossas atitudes com os nossos filhos. Nós temos permitido tudo ou não? Nós temos agregado os valores verdadeiros da vida? Não que não seja nossa responsabilidade dar o melhor de material. Se pudermos, temos que dar. Mas o melhor de nós, de valores, nós precisamos dar. Alguém por acaso aqui está complexado na vida porque o pai te pôs um dia de castigo ou não deixou você ir na casa do coleguinha? Hoje, quando eu saí de manhã aqui, eu peguei um Uber para voltar para casa. E o Uber, muito simpático, né? Foi conversando comigo. Aproveitar até para contar para vocês o que ele me contou. Aí ele estava conversando comigo, olha, assim, nossa, o senhor é professor, né? Eu falei para ele que eu era professor. Então, né? Tá tão difícil, né, professor? Educar adolescente. Eu tenho um filho de 14 anos. O senhor não sabe. A tela do celular do meu filho quebrou e nós mandamos arrumar. Só que quem foi buscar foi a minha esposa. E ao pegar o celular, sabe o que é, né, professor? Ele está com uma namoradinha agora. Sim. Então, ela pegou o celular e ela foi mexer no celular dele. Aí tinha uma foto, olha só, que a menina tinha mandado para ele, dizendo, e de uma foto do pai e da mãe dela de conchinha na cama. E ela assim, falou assim: ai, não vejo a hora de você vir dormir aqui em casa para a gente também dormir de conchinha. Ela, 14 anos, e ele também. O pai, a mãe ficou assustada com aquilo. Como assim? Meu filho já tem acesso a isso? Tem. Não se iludam. Tem. Portanto, vejam o que os seus filhos veem no celular. Me parece que até tem tudo que chega para o filho também, né, na rede social, não sei. Mas, gente, vejam. E é a hora de você dizer: não, acaba por aqui. Não, você nunca vai dormir na casa dela. E nem ela vai dormir aqui, não por enquanto. Os dois têm 14 anos. Aonde estão os hormônios dessas duas criaturas? No pico aqui em cima. Uma faísquinha é suficiente. Os dois já podem fazer um neném. Podem ou não podem? E essa criatura que vai reencarnar, vai ser filha dele e dela com 14 anos? Não, quem vai criar é você. Então, vocês estão entendendo como a gente precisa passar valores de responsabilidade para essas crianças? E nada melhor do que eu usar o Evangelho de Jesus e as orientações dele para garantirmos que nossos filhos estão no caminho correto a seguir. Gente, a luz verde, que é a obsessão de qualquer palestrante aqui, já acendeu. Podem perguntar, qualquer palestrante daqui, essa ali é a obsessão, mas não tem problema. Gente, qualquer coisa podemos conversar mais, com certeza, mas eu agradeço profundamente por me ouvirem. Uma boa tarde para vocês, um bom final de semana e um bom domingo. Até a próxima. Muito obrigado mesmo, Wagner. Valores, né? Para as nossas crianças, que a gente possa realmente lembrar
bastante disso. Quem sabe até passar para não um filho direto, mas um sobrinho, alguém próximo, falar com a irmã, olha, fica de olho, vamos apresentar Jesus. É, o tempo todo, ó. Não é? Bom, pessoal, vou pedir para os nossos queridos tarefeiros da Câmara de Passe para que possam, então, ir até lá. E eu peço a todo mundo que aguarde nos seus lugares. Deixa eu ver aqui. A próxima palestra da semana. Então, para o próximo sábado, do dia 26, pessoal, teremos a parábola do filho pródigo. Bastante interessante para a gente analisar. E o enfoque é a bondade de Deus nunca nos fecha a porta. Tá bem? Vai ser com a Cecília Ceci. Então, mais uma vez, vamos à nossa oração para o encerramento da nossa primeira parte aqui. Respirem fundo. Mantenham a calma, o equilíbrio, procurem centralizar agora o pensamento na figura daquele que é o nosso irmão mais velho, o mestre amado, o amigo de todas as horas, Jesus, que ama profundamente a todos nós. A gente pode pensar em Jesus como aquele irmão mais velho, como o tio mais velho, e ele olha com muito amor e carinho pelo planeta Terra, governador planetário que é, elegido por Deus para nos amparar, nos dar força e lembrarmos, meus irmãos, Jesus não fará nada por nós, mas Ele é guia, Ele é luz no nosso caminho. O Teu Evangelho veio aqui na nossa terra para nos dar luz, para nos dar orientação e trazer força para aquele que tiver boa vontade, aqui está. O Consolador prometido, que é a nossa codificação dos Espíritos, por Allan Kardec, também para nos desbravar mais caminhos ainda, para deixar mais claro que a gente tenha em nossa vida cotidiana esse ensinamento como o nosso guia e o nosso caminho. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. A toda a espiritualidade amiga que se fez presente conosco. Obrigado a todos os desencarnados que participam com a gente. Tenhamos muita paz e tranquilidade e uma ótima semana. Que assim seja, graças a Deus. Aguardem então nos lugares, a gente vai logo serão encaminhados, tá bem?